Gente, que a graça e a paz esteja com todos. Esse é mais um vídeo onde a gente pretende tratar aqui um tema que é muito caro, muito importante, fundamental para a vida do cristão, para a vida da Igreja de Cristo, que é exatamente a centralidade de Cristo na nossa vida. É um tema que eu entendo que ele é muito discutido, muito falado, porém eu acho que é pouco compreendido. É pouco compreendido porque ele é pouco vivenciado. Então a ideia é que a gente possa, é uma série de mensagens que vamos estar trabalhando aqui sobre o de 1 Coríntios, né? E a gente vai tentar aprender um pouco mais sobre esse tema. Aprender no sentido prático, vivencial. E eu queria inicialmente tratar aqui primeira carta aos Coríntios, o primeiro capítulo, apenas alguns versículos, versículo 4 ao versículo 9. Né? Queria te convidar a ler, nós estamos usando essa versão, nova versão transformadora, e como eu já falei em outras mensagens aí, ela é equivalência dinâmica, não é formal. E alguns teólogos têm algumas restrições, mas nós sempre temos o cuidado de estar comparando com outras traduções de equivalência formal e ela tem se mostrado bastante satisfatória. Esse canal, antes da gente começar o tema, eu queria só pontuar uma coisa importante. Esse canal ele tem um objetivo único de discutir, expor teologia aplicada à vida real. A ideia aqui não é a gente ficar teorizando sobre temas. É mostrar como que a Bíblia ela fala a nossa vida de forma real, prática e transformadora, e assim deve ser, para que a gente realmente possa entender e compreender o Evangelho na sua forma mais plena. Cristo é a palavra encarnada, então não faz sentido nenhum a gente fazer do conhecimento bíblico um conhecimento meramente intelectual e não vivenciado. E esse é o propósito desse canal. Então eu gostaria, se você assistiu, gostou, compartilhe, que a gente precisa explorar um pouco mais essa dimensão prática da teologia. Então 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 9, fala assim: Sempre agradeço, meu Deus, por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Minha oração é que Deus nos capacite a aplicar as verdades eternas aqui reveladas às nossas vidas. Eu queria apenas uma breve título de introdução. Aqui Paulo ele introduz um tema importante, que é a questão dos dons. E nós não vamos tratar disso agora, né? A gente vai tratar disso um pouco mais à frente. Então esse não é um tema, porque esse é um tema que demandaria um pouco mais de tempo. E fugirei ao propósito inicial desse vídeo aqui em torno de 25 minutos. Então, o que eu queria que nós pudéssemos refletir juntos aqui? A nossa vida cristã tem que ter uma centralidade em Cristo. E o objetivo aqui é a gente discutir exatamente o que significa esses termos práticos. Porque, veja bem, se a nossa vida cristã não for centrada em Cristo, de forma prática, real, verdadeira, transformadora, o Evangelho para a gente, ele vai se tornar em apenas mais uma teoria sobre como se viver. Existem várias, né? Tem várias pessoas que propõem diversos tipos de visão de mundo, de cosmovisão, né? Existencialismo, naturalismo, deísmo, teísmo aberto e por aí vai, né? Filosofia para isso não falta. Então, o Evangelho, o teísmo, ele vai ser apenas mais uma opção entre outras tantas. A diferença fundamental do Evangelho para apenas mais uma teoria sobre a vida é a centralidade em Cristo. O Evangelho ele precisa ser encarnado, né? Isso é importante, precisa ser encarnado, sob esse risco dele ser alguma coisa
ou melhor, nós fazermos do Evangelho alguma coisa que ele não é. E isso é ruim, não só para a nossa saúde espiritual agora, mas para a nossa eternidade. A gente não pode fazer do Evangelho algo que ele não é, não é? O Evangelho é um conhecimento que deve ser encarnado. Então a gente não pode tentar redefinir o Evangelho de acordo com as nossas próprias comodidades. E o Evangelho ele deve dominar todas as dimensões do nosso coração. A Bíblia, quando fala de coração, ela fala de 3 dimensões. Ela fala da nossa mente, dos nossos afetos e da nossa vontade. Percebe? A que ponto que o Evangelho deve chegar na nossa vida? Esse é um tema que a gente poderia tratar também, essa definição de coração. O que a Bíblia diz que é coração também vai fugir ao escopo. Mas eu posso afirmar para vocês que a Bíblia trata dessa forma. Existe uma sustentação bíblica e teológica que garante que o nosso coração tem essas 3 dimensões, a nossa mente, os nossos afetos, a nossa vontade. E é no controle, no governo dessas 3 dimensões que o Evangelho tem que estar, Cristo tem que estar. Né? Muitas vezes a gente governa só nossa mente, só questão de conhecimentos, mas os nossos afetos estão distantes e, consequentemente, a nossa vontade. A fé vem pelo ouvir a palavra. Começa pelo conhecimento, mas tem que dominar também os afetos. E a idolatria entra exatamente pelos afetos. Coisa que você começa a gostar e amar mais do que o próprio Cristo. E a vontade, então, a terceira dimensão, é só um reflexo dessas coisas que vêm antes. Então, Paulo vai nos ensinar algumas coisas importantes. E nesse texto, um aspecto da centralidade de Cristo, tem outros tantos, mas um aspecto é que a centralidade de Cristo, ele deve necessariamente, uma vida centrada em Cristo, deve necessariamente nos levar a considerar o outro mais importante do que nós. Gente, isso aí é um grande desafio para todos nós e é um grande aprendizado, mas eu entendo que a Bíblia revela isso de uma forma muito clara. Uma vida centrada em Cristo, eu repito, existem outros aspectos que nós estamos tratando, vamos aprofundar em outras mensagens, mas uma vida centrada em Cristo deve nos levar necessariamente a considerar o outro mais importante do que nós. Senão a nossa vida não será centrada em Cristo. Nós vamos ver que a palavra revela exatamente isso aqui. 1 João 4,20, um texto paralelo que a gente vai tratando para sustentar aqui que nós vamos defender, ele afirma que quem diz que ama a Deus, né, a quem não vê, e não ama seu irmão a quem vê, é mentiroso. Então, necessariamente, existe essa necessidade de nós desenvolvermos o amor ao próximo, que é algo também muito falado e pouco praticado. Não é? É um mandamento de Deus. Quem ama a Deus, ame também a seus irmãos. Agora, o que nós precisamos entender? Eu queria pontuar uma coisa importante. A vida como nós conhecemos, ela é pautada por algumas lógicas, né? Algumas coisas que fazem a vida funcionar. Nós temos, por exemplo, o que faz a vida funcionar no mundo capitalista? É o dinheiro, a produção, né? O capital. No mundo um pouco mais à esquerda, socialismo, comunismo, intervenção do Estado. São algumas lógicas. Existem algumas lógicas, eu quero tratar apenas essa relação de lógica fazendo a vida funcionar. Existem vários tipos de exemplos. Uma outra dimensão, familiar. O que é que faz um casamento funcionar? Qual é a lógica que permeia um casamento? Amor, respeito, fidelidade. Não é? Qual a lógica que faz com que um relacionamento pai-filho funcione? Respeito, não é? Uma educação centrada na palavra para aqueles que são cristãos, isso é muito importante. Consideração pelo filho, enfim. Então, a vida se pauta em cima de algumas lógicas. Existe uma lógica da eternidade. Esse é um ponto que eu queria tratar. Existe uma lógica que pauta, que define como que a eternidade funciona. E como é que a gente aqui, um simples comedor de feijão, pode saber disso? Lendo a palavra, né? E dependendo de Deus para nos iluminar o nosso entendimento. E essa lógica de nós pensarmos no outro em primeiro, colocar o outro, considerar o outro mais importante do que nós, é algo que nós precisamos aprender, treinar o nosso coração, mas precisa ser feito. Um passo inicial e depois um de cada vez precisa ser dado. Porque dessa forma nós estaremos nos tornando mais parecidos com Cristo. Romanos 15,3, a palavra fala
que Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Em Romanos 2,8 a palavra fala que aqueles egoístas que vivem para agradar a si mesmo atrairão sobre si a ira de Deus. Então é algo que não é simplesmente algo bonito de se falar, é um aspecto da teologia que deve ser ensinado de vez em quando, refletido, é algo que tem que se transformar em realidade na nossa vida. E isso tem que ser, nós precisamos aprender, todos nós precisamos aprender, mas então precisamos aprender isso. Então esse é um aspecto importante. Colocar o outro em primeiro lugar é um dos aspectos como a eternidade vai funcionar. Nós vamos ver toda a eternidade segundo essa lógica. E é algo que Paulo vai nos ensinar aqui, vamos já, versículo 4, que é o primeiro, que é algo que deve ser real na nossa vida, como assim foi de Paulo. Versículo 4 fala assim: sempre agradeço a meu Deus por vocês, pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Eu queria ressaltar cada versículo aqui, que cada um desses versículos, sabemos que a Bíblia não foi escrita por versículos, né? Mas didaticamente, nós vamos ver que em cada versículo, Paulo ele trata centralidade em Cristo e a importância que é dada para o outro. É algo extremo. A gente vai ver alguns versículos, você vai ver que isso é algo que se repete aqui em todos eles. A centralidade em Cristo, veja bem, sempre agradeço a meu Deus por vocês, no caso, considerando o outro, e pela graça que Ele lhes tem dado, de novo o outro, em Cristo Jesus. E isso, gente, vai se repetir em todos esses versículos. Paulo, aqui, ele sempre coloca esses dois polos, né, caminhando juntos. Centralidade de Cristo. E veja, ele sempre agradece a meu Deus por vocês. Qual era a gratidão de Paulo? Se a gente for estudar a teologia paulina e ver, basta que você pegue as primeiras cartas, a gratidão de Paulo nunca ela é manifestada por coisas que ele conseguiu para si mesmo. A gratidão dele é sempre por aquilo que ele vê sendo cumprido na vida do outro, por meio da sua vida. A sua vida é um instrumento de Deus para fazer o evangelho avançar, e sempre que isso se concretiza e o outro é beneficiado com a palavra de Deus, isso é que traz motivo de gratidão para o seu coração. E isso, para o cristão, deve redefinir o conceito de gratidão. Redefinir. Temos que ser gratos pelas coisas que nós temos? Claro que sim. 1 Coríntios 7 fala sobre isso. Tem um exercício de humildade. O que você tem que não tenha te sido dado? Devemos ser gratos. Mas a nossa gratidão deve ser principalmente pautada em um exercício constante de nós desenvolvermos a gratidão no nosso coração, porque nós conseguimos ver, assim como Paulo, nós conseguimos ver que a nossa vida está sendo usada para o avanço do Evangelho e em prol do outro. O foco aqui que Paulo trata, eu estou lendo o texto em paralelo aqui, é as bênçãos, veja bem, pela graça que ele lhes tem dado, as bênçãos que os outros têm recebido. E que bênçãos são essas? Se a gente for aqui no versículo 5, fala assim: por meio dele, de novo, veja, Cristo, Deus esse aqui é um artigo que se refere ao outro de novo, os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo entendimento. Então veja que Paulo está sendo grato a Deus, porque ele está vendo a vida dele ser utilizada para que o outro seja beneficiado com as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus, veja o que a palavra diz. As bênçãos de Deus, aqui que ele fala que os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão e todo entendimento. No versículo 6 ele fala: a mensagem a respeito de Cristo se firmou em vocês. De novo, Cristo e vocês. Veja que Paulo está sempre repetindo isso. Então, que bênçãos são essas? Quando a gente vê esses dois versículos aqui, por meio deles o enriqueceu em tudo a mensagem de Cristo, o que Paulo está nos dizendo aqui é que o enriquecimento pessoal se dá pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, à medida que ele olha para os coríntios e vê que os coríntios estão crescendo no conhecimento de Cristo, ele está dizendo: ok, agora vocês estão enriquecendo. Né? É isso, esse enriquecimento se trata disso. Para os olhos do mundo, gente, você ser sábio, conhecedor da palavra de Deus, de forma aplicada, não dá muito ibope, né?
não é algo que o mundo considere como algo importante. Mas vamos lembrar que o mundo é inimigo de Deus. Agora, o que realmente vai valer para toda a eternidade, sabemos que não é o que o mundo considera importante. Esse mundo vai acabar. Né? Esse mundo está condenado à extinção, a forma como nós conhecemos a vida. Haja vista, poucas semanas atrás, aqui no Brasil pelo menos, ninguém imaginava que a vida como a gente conhecia, sair, comprar, vender, né? Eu fazer os nossos negócios, relacionar, eu sou pastor, vou para a igreja, prego, visito as pessoas, evangelizo, que ia mudar tão radicalmente em tão pouco tempo, e mudou por causa de um vírus. Então, a forma como nós vivemos, ela é muito frágil. Então, veja bem, quando ele fala assim, se a mensagem de Cristo se firmou em vocês, né? Então, o enriquecimento que Paulo vê, que é a bênção que ele diz, né? que as pessoas vão receber, é o conhecimento profundo e transformador da palavra de Deus. Então veja que, de novo, isso deve redefinir o nosso conceito de gratidão. Nosso conceito de gratidão não deve ser primeiramente por aquilo que nós recebemos de Deus, né? Mas primeiramente pelo fato da nossa vida estar sendo utilizada para que Cristo seja conhecido e que as pessoas que conheçam Cristo se enriqueçam no conhecimento. Veja que isso está muito alinhado com o que Cristo fala. Quando Cristo foi confrontado pelos fariseus, Cristo fala os 2 mandamentos que nós conhecemos: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então veja que a centralidade de Cristo na nossa vida, gente, ela tem que ser realmente, ela tem que entrar naquele nosso miolo que nos move lá dentro, que ninguém tem acesso, no nosso coração, as nossas motivações, a forma como define como nós nos relacionamos, né? Então Cristo, esse é o aspecto da centralidade de Cristo, quando essas coisas verdadeiramente acontecem, por meio da minha gratidão, da forma como foi posta. Veja bem, 1 Coríntios 4, 6 a 7 fala assim: irmãos, usei a mim mesmo e Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além do que está escrito, importante, de um à custa de outro. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não nos tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Veja bem, o que Paulo está nos desafiando aqui é que nós possamos reconhecer que tudo que nós temos nos foi dado. Então não tem do que eu me orgulhar. Isso é importante porque eu só consigo considerar o outro mais importante se eu deixar de ser a pessoa mais importante do universo. Esse é o ponto. É uma substituição, né? Eu não consigo cumprir esse mandamento de Deus se eu não me esvaziar de mim mesmo. Então esse aqui é um antídoto contra o egoísmo. Eu começar a olhar para mim e pensar, porque muitas vezes a gente se pega em coisas que nós temos, né? E isso nos enche de orgulho, como ele fala aqui. E eu me orgulho sobre o outro. Então, primeiro pensar, peraí, tudo que eu tenho me foi dado. Eu não tenho de que me orgulhar. Eu começo então a me esvaziar, né? E na verdade, gente, nós não temos nada. A gente não tem nada. A gente tem o usufruto das coisas. Nosso caixão não vai ter gaveta. O que nós temos não é nosso. As posses, bem, vai ficar para outros, né? Daqui a pouco a gente vai morrer e você vai ser mais um nome que se passou, as pessoas mais próximas de você, seus parentes vão se lembrar de você pelo resto da vida, alguns mais, outros menos. Seus colegas, eu conheci um pastor, chamava William, trabalhou no Sol Nascente um tempo atrás, eu acho que faz tempo que eu não vejo, ele já morreu, enfim. A gente não tem nada de verdade, gente, né? Então não tem por que se orgulhar disso. E esse é algo que a gente precisa tratar o nosso coração. A gente precisa se esvaziar, né? Porque se eu não me esvaziar, eu vou ficar me orgulhando em cima do outro. Vê como Cristo, quando ele vira central na nossa vida, muda a perspectiva como nós olhamos as coisas. Tem mais uma passagem, está em Filipenses 2,5, que fala assim: tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo
e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Esse é um versículo que eu estou sempre repisando, sempre relembrando. Cristo se esvaziou de si mesmo. Cristo esvaziou-se de si mesmo. Eu sou um cristão. Não faz sentido nenhum eu me apresentar como cristão, eu crer que eu sou um cristão, e eu não ter isso como uma das metas mais importantes da minha vida. Eu preciso estar me esvaziando de mim mesmo, para que Cristo possa habitar em mim. E aí sim, eu vou conseguir considerar outro mais importante, que é um dos aspectos que eu queria tratar aqui, que é a centralidade de Cristo. Centralidade de Cristo. Um dos aspectos, repito, existem outros tantos, mas não se resume a esse aspecto. Vamos ver que tem outros aspectos. Ela se torna real na minha vida quando eu consigo, pelo menos, entrar nessa caminhada, entrar nesse crescimento, nesse caminho de estar considerando o outro mais importante do que eu. E isso não pode ser apenas uma ideia, uma filosofia, algo que você acha bonito de falar, mas não viu. Isso precisa se tornar real na nossa vida para que Cristo seja central na nossa vida. Gente, versículo 7 fala assim, 1 Coríntios 1, 7. Uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa questão dos dons nós não vamos tratar aqui. Agora, vamos tratar um pouco mais na frente, que é um estudo um pouco mais amplo, né? Então, nós vamos deixar, tem diversas gente séria, né, falando coisas diferentes. Não vamos atentar para esse ponto agora. Por fim, eu queria ver o versículo 8 e o versículo 9. Fala assim, eles manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, versículo 9, e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Veja, de novo, repetindo, né, você vê, versículo 8, Ele os manterá, veja, o outro, firmes até o fim, livre de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe todo o tempo, né? Paulo tratando centralidade de Cristo e considerando o outro como uma pessoa importante. O foco aqui é a bênção no outro. E aqui, gente, como esse versículo, na verdade, ele termina o que nós chamamos de perícope, né? Que é uma unidade lógica. Então aqui ele fala algumas coisas importantes. Ele fala sobre perseverança, né? Comunhão com Jesus Cristo e a nossa salvação. Nós vamos chegar no dia de Cristo sem culpa nenhuma, que também é outro tema que a gente poderia aprofundar bastante, essa questão da perseverança, mas eu não vou tratar da questão da perseverança aqui, né? Também é um ponto importante, requer mais cuidado, mais atenção. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, para a gente poder fechar esse nosso vídeo dentro do tempo que eu me propus, em torno de 25 minutos, né? A nossa salvação, ela implica em termos comunhão com Deus. A nossa perseverança, nós conseguimos perseverar à medida que nós temos uma comunhão verdadeira com Deus por meio do conhecimento da sua palavra, uma vida de oração e tendo experiências reais também, né? Não adianta só conhecer teologia, né? Como eu falei, gente que conhece teologia na teoria e não tem a vida prática é um teórico. Para ser teólogo, nós precisamos, todos nós, buscarmos ter essa vivência prática. Mas veja bem, o que nos faz perseverar até a salvação é a comunhão com o nosso Deus. Mas como já tratei em vídeos anteriores, existe uma dimensão vertical, que é essa comunhão com Deus. Agora, essa dimensão vertical da comunhão com Deus, ela só é verdadeira se também existir a comunhão horizontal. 1 João 4, 19 e 20 que nós lemos, né? Então, a comunhão com os nossos irmãos é o caldo, é o contexto dentro do qual nós vamos perseverar. É isso que vai constituir verdadeiramente a perseverança. Não existe perseverança fora do corpo de Cristo. A perseverança tem que ser junto com aquelas pessoas, caminhando junto, tendo comunhão, porque só aí você tem comunhão com Deus, e só tendo comunhão com Deus é que nós somos salvos, né? Então, queridos, é isso, né? Esse é o breve estudo que eu gostaria de deixar, e para a gente fazer um fechamento aqui, para que fique bem claro qual foi o nosso objetivo, nós precisamos entender que a centralidade de Cristo ela é fundamental para a nossa vida cristã,
para a vida da igreja, tanto agora quanto na eternidade. Não é algo que a gente possa optar, fazer uma escolha, né? Cristo tem que ser central na nossa vida, e uma das formas de nós olharmos para nós e avaliarmos se realmente Cristo é central, ou se nós estamos nesse caminho de buscar a centralidade de Cristo, é nós consideramos o outro, o nosso próximo. Eu preciso aprender a considerar o outro mais importante